Tá gravando. Com a participação da Caputina. Olá, pessoal que está assistindo. Eu sou Diana Salu, eu estou aqui com a Maria Léo. A gente vai fazer uma conversa hoje sobre o trabalho dela na exposição Transfuturi. Vocês podem acessar o site da Transfuturi no link transfuturi.etc.br. E vocês podem ver o trabalho dela lá e mais vários outros trabalhos muito massa. Então, eu sou Diana Salu, sou escritora, artista, designer, um pouco perdida às vezes na vida, mas estou aqui. E eu vou passar a palavra para a Maria Léo se apresentar para a gente. Oi, gente. Eu sou Maria Léo Araruna. Eu sou atriz, sou escritora, performer. E estou também me enveredando cada vez mais para as artes visuais. Enfim, tentando um caminho assim de ser multi-artista, né? Uhum. E, e tentando fazer com que cada obra que eu crie, cada trabalho que eu faça, possa se desembocar em outro estilo artístico também. Acho que é isso. Dá licença, Caputinho. Então, vamos lá. O seu trabalho na exposição é o Moças de Bricolagem, certo? Isso. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre ele? Como é que começou? Como Tá foi esse bom. processo? Na página do Transfuturi, que sou eu, mais 4 artistas, né, que estão fazendo parte dessa exposição, que fala um pouco sobre pensar futuros possíveis para a experiência e a vivência de pessoas trans, para os corpos trans, quais são os futuros que a gente quer. E, enfim, quando a Iná Cabe me chamou para fazer essa exposição, eu já tinha construído 3 bonecas, 3 boneconhas dessa. Minecônia. E boneconhas. E aí ela me chamou, aí eu fiquei um pouco com vergonha, assim, eu falei, ai, será que eu trago esse trabalho para ela? Será que eu mostro isso para ela? Porque, sei lá, né? Eu fiquei um pouco assim, insegura e tal, porque eu nunca tinha feito algo nesse estilo. Mas eu resolvi mostrar e ela gostou e tal, e aí isso também me deu mais fôlego para criar outras. E assim, todo dia eu tava fazendo uma. Cada dia eu Gente, fazia uma. E aí teve a última, que é a Megazord doidona lá, que são 3 cabeças, ela demorou 3 dias para fazer. Mas as outras eu fiz todas em um dia, assim. E aí eu ia dormir, aí eu já pensava um pouco na outra, imaginava um pouquinho como seria a outra, assim, tipo, vinha um elemento, vinha uma coisa, assim, que me dava uma vontade, que me dava um tesão, assim mesmo. E, e aí eu começava a criar em cima desses elementos que vinham no dia seguinte. E era muito disso, assim, eu sentia que tinha muito a ver com o erotismo, eu falo muito isso no texto de uhum. apresentação da, dessas boneconhas, das moças de bricolagem, né, que é essa coleção toda. Falo muito dessa palavra erotismo, tesão, tudo, mas sempre uma relação comigo mesma e com esse mundo externo, né, porque, assim, enquanto atriz, eu sentia falta de algo que eu pudesse ver, né? Eu queria construir uma arte em que eu pudesse ver mais. E como, enquanto atriz, o trabalho que a gente faz está na gente, a gente não vê, né, o que a gente está fazendo, né? A gente imagina e vai fazendo. Só que eu queria muito ver um produto meu, sabe? Assim, e eu também estava com muita vontade de usar as minhas mãos já há muito tempo, assim, coisas de anos. Tipo, o que que eu vou fazer com as minhas mãos? Eu sempre gostei muito de artesanato, mas eu sempre comprava, assim, de amigos em viagem e tal. E eu sempre gostei muito de boneca também. E aí, enfim. E eu queria muito usar minhas mãos. E eu ficava, ai, gente, mas não sei fazer nada com as mãos. Eu queria costurar, mas não sei costurar. Aí eu pensei, vou fazer origami. Mas eu falei, eu queria fazer uns origamis difíceis, sabe? Assim, queria fazer umas coisas legais, diferentonas. Eu não sei o que que eu vou fazer. Tá Aí fazendo desafio ela. e aí, tipo, o que acontece? Eu tinha feito uma performance, um vídeo performance, eu comprei uns balões e deixei na gaveta. Aí eu fui dormir. Aí eu fiquei com essa coisa, com essa agonia, tipo, ai, eu queria tanto fazer uma coisa com a mão, o que que eu vou fazer? O que que eu vou inventar aqui na pandemia, né? Tipo, dentro de casa. Aí eu olhei, tinha umas bonecas minhas que eu tenho na estante,
e tinha esses balões. Aí eu pensei: "Gente, eu vou fazer umas roupinhas de balão para essas bonecas". E aí eu imaginei mais ou menos como ficaria, eu falei: "Gente, será que vai dar certo?". Aí eu acordei, era tipo 4 horas da manhã, eu falei: "Eu vou fazer isso agora". Aí peguei e fiz a primeira. E aí fiz, cortei, tã-nã-nã, imaginei como seria, e eu super gostei, assim. Aí eu falei: "Ai, gente, é isso que eu vou fazer mais disso nos próximos dias". E e foi assim, aí já no dia seguinte, eu já pensei assim, eu já estava guardando, porque eu sou meio acumuladora também, taurina, que gosta de guardar as coisas, e aí eu já tinha guardado um monte de caixa de remédio meu de hormônio, que eu Uhum, tomava durante vários anos, desde 2017, que era espironolactona, Cleane, Primogina e tals, hormônio que eu ficava tomando. E aí eu ficava guardando, que eu pensei: "Ah, eu vou fazer alguma arte com esse negócio aqui um dia". E aí eu já pensei: "Ah, eu vou usar essas caixas pra criar uma roupa diferente pra essa boneca". E aí foi isso. E aí, tipo, eu também fui percebendo que no decorrer do tempo, da construção dessas bonecas, não era só roupa, assim, tem uma estética da moda, do pop e tals, mas também tem uma vontade minha, e eu acho que isso consegue transparecer em algumas bonecas, de modificar o corpo delas. Da roupa estar saindo do corpo delas, da roupa uhum. fazer parte do corpo delas, né, como uma tecnologia mesmo, assim. Essa das É isso. caixas de hormônio é bem assim, né? Ela, tipo, você não percebe a diferença entre onde começa o corpo dela e onde é uma. E ao mesmo tempo é uma escultura meio modernista, sei lá, cheia de ângulos e Sim, toda sim. futurista mesmo. É, Futurista farmacêutica. Bruxa. total, total. Ai, que massa, amiga, sua fala já tem muita coisa legal, assim, né, que a gente até conversou. Tipo, quando você fala do erotismo, eu achei isso muito legal, que lendo o texto eu percebi que várias passagens você mencionava a questão do erotismo, e você falava, inclusive, de uma necessidade erótica de infância, né, do brincar e tal, de brincar com bonecas, como uma necessidade erótica da infância. E eu achei isso muito massa, porque a gente tem geralmente essa tendência de não pode falar que a criança tem energia erótica, né? Que tem sexualidade, que tem identidade de gênero, que tem nada disso, né? E, e aí quando a gente pensa erotismo dessas várias formas, assim, para além da relação sexual, que é o reducionismo, né? Uhum, A gente percebe que essa energia, ela é energia de vida, né? É uma das energias de vida, assim. E eu fico pensando quanto que a gente também não se afasta dessa energia erótica de brincar a partir do momento que a gente vai crescendo, né? E sim. essa sua série também ela é uma experiência de brincar, né? De tipo, vou pegar essas bonecas, vou transformá-las em outras coisas, o que eu posso Uhum, fazer? E aí também, através do processo de brincar com as bonecas, você está brincando com as identidades também, que eu acho que isso eu acho muito bonito, a perspectiva de que a gente pode brincar com essas coisas que a gente faz com o nosso corpo, com essas performances que a gente adota ou não, com sim. esse processo mesmo. Eu lembro que no início da pandemia eu estava lendo aquele livro Apartamento em Urano, do Preciado, né? Uhum, E tem uns textos dele que são os textos que ele vai falando mais sobre o processo dele de transição e tal. E tem uns muito poéticos, assim. E eu lembro que para mim ficou muito forte essa questão de tipo a transgeneridade para mim como uma experiência poética antes de tudo, uma experiência poética com o meu corpo, com as minhas possibilidades de existir, com as minhas possibilidades de me relacionar e como experiência poética ela é de infinitas potencialidades, né? total. Eu acho que tem isso, assim, acho que esse é um afeto futurístico, né, o erotismo, porque que nem você falou, é uma potência, é uma energia, né, que é de imaginação mesmo, de Uhum. você criar possibilidades de você e naquilo que você mexe, naquilo que você consome do mundo, né, daquilo que você modifica do mundo à sua volta. E acho que a gente precisa de mais disso para uma sociedade futura, assim, encarar esse erotismo, encarar essa brincadeira, encarar a experiência mesmo, né? Porque isso é uma coisa que eu falo também dessa exposição, de a experiência, a necessidade, a vontade veio primeiro do que uma Uhum. explicação, de tipo, uma. Porque muitas vezes
que nem a gente tinha falado ontem, né, no ensaio, aquelas. Teve ensaio da conversa. No ensaio da conversa, que alguns trabalhos meus, eu pegava um mundo teórico, né, eu investigava o mundo teórico, o mundo filosófico, racional, fazia ligações para depois criar algo artístico, né. E dessa vez foi diferente, veio de uma necessidade mesmo do corpo, assim, o corpo pedia uma vontade, tipo: "Ah, eu vou fazer isso". E parece ser uma coisa idiota, porque não tem Uhum, nada firme para basear essa vontade, sabe, nada, assim, do mundo acadêmico, do mundo teórico, do mundo da seriedade, sabe, para basear essa vontade. Então parece uma coisa idiota, tipo: "Ah, vou fazer umas roupinhas aqui para umas bonecas", entendeu. Só que aí, tipo, a partir dessa experiência, vem a teoria também, vem as reflexões, né, tipo, essa coisa que você falou também de pensar as identidades, de tipo, eu tô brincando de boneca, eu tô resgatando uma memória da infância, junto com a travesti que eu sou hoje. Então, tipo, foi uma explosão no presente de passado uhum. e de futuro ali, né, acontecendo. E isso é tão legal, assim, eu achei isso tão importante, tão necessário, sabe. É isso, você falou assim, não tem, tem nada firme por trás, não teoria acadêmica, não sei o quê. Mas o que que é mais firme do que o desejo, né? Que está É, ali na exatamente. potência para a gente fazer as coisas, assim. E tem uma parte do texto que você fala, eu até anotei aqui, que as experiências produzem significados e os significados se decompõem em experiências, né? Então, e eu gostei muito dessa imagem que você usou, se decompor, se deteriorar, que é tipo, o significado e o objetivo não é eles terminarem em si mesmos, assim. É, eles Uhum. alimentem e se dissolvem em novas experiências, que vão gerar novos significados, assim. Porque Sim, se o significado fica nesse lugar cristalizado ali, né, pronto, acabado, fechado, ele não potencializa novas experiências. Então, qual o objetivo, né? Qual a potência desse significado? não, total. É sobre isso, né, de, tipo, entender que por trás dessas coisas rígidas que a gente tem de percepção, e que a gente coloca categoria nas coisas, né, conceitos nas coisas, por trás disso existe toda uma onda histórica de afeto, de afetação, né, de pulsão mesmo, que faz com que a gente cristalize algo, né. E Uhum, aí pensar a gente ter consciência disso, possibilita também que essas coisas cristalizadas possam realmente se subtrair, possam se rearranjar em novos contornos, assim. E acho que as pessoas trans fazem muito isso, assim, acho que a gente constrói uma epistemologia trans, as pessoas trans em geral, que tem muito disso, porque essa a gente traz também a ideia dessas palavras que não são tão rígidas e tão fixas, né? A gente traz novos contornos à ideia de mulher, de homem, mas não só isso também, a gente traz possibilidades entre, né? Tipo, travestilidades, bicha travesti, não binariedades, transmasculinidades, sapatão transmasculina e por aí vai, sabe? São coisas que a gente entende, mas não entende, e tudo bem também, né? uhum, Tipo, a gente consegue perceber a margem daquilo ali, não consegue fixar de alguma forma, sempre fica um canto de dúvida, né, quando a gente coloca essas palavras, assim, e o que que esses corpos representam. Eu acho que isso é muito importante também para a gente pensar um futuro, né, um futuro possível para a gente. a experiência ela nunca é totalmente capturável, né? Sempre Sim, tem algum nível da experiência que fica por dizer ou como campo de possibilidade. sim, total. A ideia Esse, do vazio, né, que você também traz é, nos seus poemas, né. sim, criar espaços, né? Espaços Uhum. vazios, assim, o vazio que cria, né? Se você tá tudo cheio o tempo inteiro, você não cria nada, a existência surge da não existência em primeiro lugar, assim. Sim. É, deixa eu ver aqui, pera. Essas últimas coisas que você falou tem a ver com aquele conceito que você meio que amarra os seus trabalhos, né? Mesmo você fazendo mais intuitivamente, etc., parece que você vai navegando em volta dessa ideia, que é a ideia da gramática trans, né? E que você, no seu texto, você fala que seria um espaço que usa possibilidades linguísticas como instrumento de libertação e potência, e onde não há intenção de diagnosticar histórias verdadeiras e certas sobre as pessoas trans.
E aí eu acho muito curioso como você escolhe determinados termos ou conceitos, tipo gramática, trans. Porque gramática a gente pensa nesse conjunto de regras estabelecidas, fechadas, que dizem como é que a língua tem que ser. E aí você vem e fala que essa gramática não é isso, é o contrário disso. Assim. Então, como é que é para você esse processo, esses processos mesmo de elucubração, nessa escolha desses conceitos? Uhum. Eu coloco na gramática trans com hífen, né? Que é tipo Aham. assim, é uma gramática que é feita pelas pessoas trans, mas é uma gramática própria também, né? Uma gramática trans, então ela não é uma gramática normativa, né? Como a gente vê que tem as suas regras e tem as suas específicas exceções também. Então, eu falo que é uma gramática como um movimento linguístico que não tem regras e que as pessoas trans no decorrer da história vêm criando assim um movimento linguístico de tensão mesmo entre aquilo que é dado para a gente, entre a linguagem que já é dada para a gente quando a gente chega no mundo, essa linguagem normativa e como a gente vai modificando ela, seja construindo termos, né, como eu tinha falado antes, seja construindo as nossas próprias narrativas mesmo, assim. E E as nossas corporalidades, né? isso, as nossas corporalidades, né, pensando no nosso corpo como poema, nosso corpo como texto também, né, que vai se modificando com o tempo. E, e é tipo isso, que não tem uma verdade, né? Tipo, ah, são sempre movimentos de tensão mesmo. Ah, quais são os termos que a gente vai que no decorrer da história a gente vai deixar para o canto e a gente vai começar a escolher outros. Não sei, tipo assim, transexual talvez não seja tão bem-vindo para algumas pessoas, mas para algumas mulheres, para alguns homens ainda é uma palavra que importa para eles. Por Uhum. mais que tenha essa palavra tem um pezinho dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro de saberes normativos, né, que, enfim, colonizaram a gente também ressignifica esses termos, né, tipo, Sim. travestilidades que também são mulheridades, não são travestilidades que são um gênero à parte, mas também que caem um pouco na mulheridade. E aí vai, por exemplo, transvestigênero, né, que a gente vem falando muito também. Então, são essas possibilidades mesmo de a gente não querer escolher uma verdade sobre por que ser trans, sobre como é ser trans, né? Tipo, por mais que às vezes a gente tenha algumas cartilhas prontas para explicar para algumas pessoas cis, né? Tipo, pessoa trans é aquela pessoa que não se identifica com o gênero designado, tananana. A gente tem essas cartilhas mesmo como possibilidade de política pública, uma possibilidade de diálogo, Uhum. mas é muito além disso, né? É realmente uma experiência, uma experimentação, são tentativas que a gente faz com a gente mesmo e, né, que às vezes tem pessoas trans que constroem os seus corpos a partir de, de uma ideia a priori, tipo assim, uma pessoa que pensa, eu vou começar meu processo de transição, eu sou uma mulher, e ela Uhum. começa o seu processo de transição. Tem outras pessoas trans que elas não sabem o que elas são, elas só começam o processo de transição delas e elas vão vendo onde elas vão caindo, em quais identidades elas vão caindo. Então são essas pluralidades mesmo. Acho que a gramática trans é essa construção de narrativas que se pretende plural e que não vai dizer que essa narrativa é certa, essa narrativa é errada, sabe? São narrativas que entram em tensão e que às vezes podem ser contraditórias, mas que elas podem conviver dentro das suas Uhum. contradições, assim, sabe? E eu criei esse conceito, assim, porque quando eu fui organizar aquele livro Nós Trans, Escrevivências de Resistência, Sim. e aí eu organizei esse livro porque eu estava num processo bem triste, assim, bem meio depressiva, meio chateada, assim, não queria sair de casa, estava me sentindo péssima, feia, esquisita, estava lendo umas coisas de rádio, Ah! estava caindo numas ondas muito erradas, assim, estava meio bad mesmo, tipo, véi, existe toda uma produção teórica para deslegitimar seres humanos, assim, Sim. tipo, hoje em dia, né, na contemporaneidade isso está acontecendo. Então, tipo, isso é bem pesado, na real, quando a gente para pensar, assim, não é de boas. E, enfim, e aí eu comecei a perguntar para várias pessoas trans o que faziam delas serem pessoas trans. Tipo assim, uma pergunta meio de gente cis, assim, mas eu fiquei perguntando, e aí elas foram respondendo de formas muito diferentes, muito diferentes. E eu falei, tipo, é sobre isso, sabe? Tipo, não é ter uma linguagem específica por trás, como a cisgeneridade tem, da natureza, da biologia, da genitália, né?
do estereótipo, né? Que a cisgeneridade se baseia em tudo isso, né? Tem uma linguagem por trás. Uhum. E eu acho que as pessoas trans não precisam ter essa linguagem por trás. Isso que faz a gente também trazer novas possibilidades de mundo também dentro da gente. A gente carrega potências dessas novas possibilidades de mundo porque a gente tem várias narrativas, né, por trás da gente para explicar ou para não explicar também. Para desexplicar. Para É. desexplicar também. Tem muita coisa aí. Eu fiquei pensando quando você falou essa questão de tipo, a gente tem certos discursos já meio padronizados, que é meio para lidar com as pessoas cis quando precisa, com a instituição, com as políticas públicas. Eu fiquei pensando muito, que eu acho isso muito importante, acho que é muito importante a gente entender para o que cada espaço ou cada objetivo demanda da gente enquanto discurso ou postura, né? Mas que não existe um caminho único. E isso me lembra, inclusive, que você, depois que você foi fazendo essas bonecas, você começou com a vontade de mexer nelas, né? E a partir do momento que você começou a mexer nelas, você começou a relacioná-las com o seu trabalho anterior. E elas se chamam Moças de Bricolagem por causa do livro, né? O seu livro Bricolagem Travesti. Tá aqui o meu, ó. Meu edição especial mangá, tem capa na frente e atrás. Morta, é mesmo! E aí tem o conto, né? Que é o conto que tem esse nome, Bricolagem Travesti. E eu fiquei pensando que no conto você tem essa vila, né, das travestis, elas se montam do jeito que elas querem, e elas são feitas de várias coisas, né? Elas são feitas de ladrilhos, de pedaços de coisas hidráulicas e tal. E tem esse funcionário do governo que ele chega, né, o textão. Maravilhosa essa descrição dele, com a cara enrugada, um texto enorme que reflete tudo. E ele chega lá e na hora que ele chega, ele tem que enquadrar todas elas no padrão de normatividade de como elas têm que ser. E aí eu fico pensando nisso, nesse movimento, quando elas estão se relacionando com ele, que parece que é uma coisa meio inevitável, que elas têm que passar por aquele processo, mas aí depois que ele vai embora, elas começam a se desmontar e remontar de novo, assim. Então eu fico pensando nisso, sabe? No discurso que a gente tem que ter com as instituições, quando a gente está atrás de políticas públicas, e o discurso que a gente tem que ter quando a gente está no mundo, quando a gente está entre a gente, quando a gente está, como a gente se cria, assim. Porque isso, infelizmente, é muito marcante. Sempre que os movimentos sociais têm que se relacionar com o Estado, eles têm que passar por esse processo de homogeneização, porque o Estado tem que entender, essa figura é o quê? Essa figura homossexual é o quê? Essa figura trans é o quê? Tem que saber o que é para poder definir a política pública, né? Uhum. E, Exatamente. e ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho interessante é porque no conto você menciona que tem as moças da cidade grande, que são as moças cis, né? Uhum. E aí eu acho interessante porque mesmo depois que elas passam por todo o processo de normatização do textão, elas não ganham direito de morar na cidade grande. Elas continuam morando na Vila Jaqueline, que é a Vila das Travestis. E aí eu acho isso muito massa, relacionando com a série das bonecas e com essa discussão que a gente estava tendo das potencialidades, das diferenças de narrativa, porque eu fiquei pensando que as bonecas elas são muito diferentes entre si, né? Tem a boneca, acho que a 2 é a boneconha 2, que ela é toda bonitinha, princesinha e tal, barbizinha. Aí tem. Aí logo depois, a boneca 3, ela é tipo a terrorista de gênero, né? Tipo, demônio, eu sou o demônio. Segurando um ursinho enforcado. E, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando nisso, assim, todas elas rejeitam a normatividade ao seu jeito, né? Pensando que elas são bonecas e que as bonecas vêm em fábrica, né? Como produtos para serem consumidos em série. Então essas bonecas que vêm da fábrica seria essa feminilidade padrão, cisgênera, estereotipada, assim, né? Que eu acho que na verdade nem uma pessoa cis é assim. Se a pessoa fosse bem honesta com ela mesma. É, E aí cada boneca recusa o seu modo, mas todas elas recusam, né? Isso eu acho muito interessante. sim, elas estão no mesmo mundo, né? São as moças de bricolagem, né? Esse mundo da bricolagem travesti. Uhum. Mas eu tentei trazer também essa pluralidade. E assim, dentro de mim, né? Porque elas também acabam que me representam, né? Sim, Mas sim, também também. essa pluralidade que está dentro de mim e que acho que pode ser um ponto de toque com outras travestis que vão
contra as pessoas trans em geral que vão Uhum. ver essas bonecas e tal, que vão ver essa exposição e tal, e que podem se identificar também. Mas, Que podem mas é trazer bem outras isso. leituras também, né? É, outras Diferente do leituras, que e é você tão legal, pensou. tipo, você também já estava trazendo outras leituras do texto da Bricolagem Travesti, que eu nem tinha me tocado também. Isso é bem legal, assim, tipo, de explodir, né, tudo. Assim, a gente cria as coisas para Uhum. explodir também, para sair pedaço por aí. E e tipo, eu fui percebendo isso também. Cada uma parecia que vinha de um mundo, parecia que vinha de um planeta também, mas elas conversavam entre si, porque, tipo, todas elas têm como base balão. Que foi, a Uhum. primeira que eu fiz foi a 2, por isso que ela é mais simples, assim, ela é mais, sabe, ela é o começo de tudo, assim. E ela foi a primeira que eu fiz nessa madrugada. Então ela é praticamente, a roupa dela é toda de balão, né? E tem Uhum. alguns alfinetes. Ela Então não tem uns as outras, comprimidinhos também? Ah, não, são alfinete. não, é só o balão e alfinete mesmo. Ah, E aí ela é a base também para as outras, assim. Mas sim. eu pensei depois que eu comecei as outras, que as outras foram ficando mais complexas e tal, que eu fui colocando outros elementos, eu pensei em voltar nela e modificar ela, mas eu pensei, não, eu Não, gosto dela assim, sabe? Eu acho que ela tem que ser assim mesmo. porque senão ia ser uma E necessidade de alterar ela pra ela, tipo, meio que se padronizar com relação às outras, né? exatamente. Eu acho que não, tipo, ela tem a história dela, entendeu? A Uhum. história da madrugada, de acordar e ela ser esse início, assim, ela começou a despertar essa vontade. E eu nem sei mais o que que eu ia falar, mas é sobre isso sim, porque eu tentei às vezes olhar para elas e imaginar, tipo, uma história para cada uma, assim, porque eu ficava olhando para cada uma e me vinham várias coisas na cabeça, assim. Só que sei lá, só que eu pensei, acho melhor não, eu acho que se eu deixar aberto, sabe? Se eu falar da minha experiência por trás delas, eu acho que Uhum. isso possibilita que as pessoas imaginem muitas coisas sobre elas. E eu acho que é basicamente isso também a gramática trans, né? Deixar também várias coisas abertas, que nem você falou, deixar esses espaços vazios para as pessoas irem completando também. Então eu não quis criar um mundo, uma narrativa para cada uma. Então, por isso que eu chamei de bonecônia, eu chamei todas elas de bonecônia, para essa Uhum. brincadeira de boneca, né, de que tem a ver também com a identidade travesti, como a gente às vezes é chamada, né, as bonecas, e a cicônia também, que traz uma latinidade e tal, que significa brincadeira, então traz se rememorar da minha infância, e brincadeiras em outros termos agora, e, e eu também, depois que eu terminei essas bonecas, por mais que eu tenha feito essa ligação é, posterior com o conto Bricolagem Travesti, que você falou, né, que elas são feitas de materiais de construção civil, né? Quando eu escrevi o conto, eu não imaginei elas tão humanas, tão assim, Aham. tão com membros humanos, né, como as bonecas têm. Eu imaginei elas mesmo como coisas amorfas, assim, coisas que vão andando e vão se modificando, né? Feitas, sei lá, de isopor, de madeirite, de viga, de não sei o quê, de torneira, de pedregulho, de ladrilho, de azulejo e tal. E, e porque essas coisas de material de construção são coisas que me chamavam a atenção, assim, sabe? Tipo, eu andava aqui perto de casa, perto da casa da minha avó também, tinha sempre uma obra, né? Umas coisas jogadas, assim, e eu ficava achando aquilo tão interessante, eu ficava, olha o tanto de travesti aqui, as travesti aqui. Eu ficava imaginando essas coisas, sabe? A Tipo, gente as tem esse travestis saem interesse em daí, ó, comum, surgem né? daí. É, Tá e ali, aí, ó, o madeirite. exatamente, tipo, a sua casa é feita de travesti, aquelas. E, e aí, pois é, aí no conto eu imaginei elas assim. Só que aí depois eu fiz as bonecas e aí eu comecei a associar também com esse conto. E eu acho que tudo bem também, tem esse momento, são como se fossem universos que se tocam, né, mas também são universos paralelos também, né, essa coisa Uhum. do multiverso que às vezes a gente vê por aí, né, nos filmes super-herói e tal, que eu também adoro. E aí eu acho que é meio que isso, assim, que eu tentei criar, tipo, tem um lugar de um pouco de humanidade ali naquelas bonecas, mas que também, em algumas eu vou meio que desconstruindo essa humanidade, né? E com o auxílio da moda, né? De como a moda é uma tecnologia que vai modificando essa humanidade também. É. Tem E aquela eu acho última que também, que pra mim ela é a boneca
das cirurgias pós-humanas, assim. É verdade, Foram sim. autorizados todos os tipos de cirurgia que você quiser fazer. Exatamente, Ou cirurgias exatamente. clandestinas. E ela Sim, já tem, né, os vidros na perna, ela começa a fazer essa ponte também maior sim, sim. com o conto. Então é isso, tem esse momento de toque dentre essas 2 narrativas, que elas se complementam, mas elas também têm as suas Uhum. especificidades também. São mundos que se encontram, mas também que são 2 mundos que fazem assim, que eles se encontram, mas também têm suas propriedades. Isso eu acho muito legal, porque se fosse uma coisa que se encaixasse perfeitamente, seria um trabalho que está, assim, apenas servindo como uma ilustração, esse tipo pejorativo do texto, porque acho que, enfim, uma boa ilustração ela sempre vai além do texto. Uhum, Ou o texto seria uma legenda apenas, mas cada um é um trabalho próprio, né? E onde você verdade. explora possibilidades diferentes, eles se comunicam entre si. E isso eu acho Hum, legal porque eu vejo, pelo menos de fora, que tem certas linhas que vão costurando o seu trabalho, coisas que você está procurando, e que eles vão se tocando, então meio que tem um processo assim que você percebe a continuidade, e até como vai se transformando, né? Tipo, por exemplo, no seu primeiro trabalho que você fez, acho que um dos primeiros, né, desse momento mais recente, que foi o Manifesto Traveco Cyborg, a gente até conversou disso também no nosso ensaio. Desse primeiro trabalho é meio que a questão é como se formam as travestis, como elas são formadas por esse sistema, né? Igual você falou, o bisturi médico empresarial que fabrica a travesti é o mesmo que fabrica as outras identidades normativas. E aí você parece que vai passando para um processo de como as próprias travestis se fabricam, né? uhum. Que vai meio que caminhando para esse lugar de ir mostrando um pouco dessa própria autonomia, assim, de que tudo bem, você pode até começar um processo a partir do que a Nina sempre fala isso, a Nina Ferreira, né? A gente chegou nesse mundo e ele já estava do jeito que ele era, né? A gente não escolheu nada, a gente chegou e já estava assim, já estava definido as coisas, já estava definido. E a gente parte disso, né? Então é meio que inevitável partir disso. Mas a gente está sempre numa relação de contradição com essas coisas das quais a gente parte. Então, o que, que tem de interessante nessa contradição que a gente pode. Que eu posso mostrar, eu acho bonito que você me mostre isso no seu trabalho, que você escolha mostrar, sabe? Tipo, uma Uhum. perspectiva travesti que se cria e que também é muito legal porque você coloca isso tanto no conto quanto no texto da exposição dessa criação de individualidade que se dá coletivamente. Tipo, cada uma tem sua particularidade, mas no conto elas montam umas às outras, né? Elas dão uma peça para outra, não sei o quê. E, Sim. e aí eu fiquei pensando, como você estava falando da sua trajetória também, assim, que você começou esse processo a partir de perguntar para várias pessoas trans, e você organizou aquela coletânea, né, Nós Trans, e aí, como que é para você, tipo, essa criação coletiva nos seus processos artísticos, políticos, nos seus processos também da sua individualidade? Acho muito bonito isso, de que a individualidade se constrói em processos coletivos, né? Uhum. E é assim que ela sai do processo padronizado, né, das bonecas da fábrica. Sim. É, e é engraçado que o livro, ele começa com aqui o meu livro, ele começa com um conto que fala sobre mim, tipo, roxo, a história da Aham. minha travestilidade Eu tenho essa sobre em mim. Zine, aquela edição em Zine. Tem. Você Você tem? fez? Tem. Ai, que fofo. Sim, pois é. Eu ficava vendendo essa zine, eu falei, ah, eu vou começar com esse texto. Aham. E aí depois vem logo Bricolagem Travesti e tal, que dá o nome ao livro. E aí o último texto, que você faz o desenho também, Uhum. que é o Manifesto Traveco Ciborgue. E aí eu sempre imagino esse livro como um ciclo, assim, tipo, não acaba ali, né? Começa de novo em mim. Porque é bem isso que você tinha reparado. O Manifesto Traveco Ciborgue, eu queria falar de como se fabricam as travestis a partir de um processo de sociabilidade, de socialização, a partir de um diálogo
não muito bem dialogado, né, não muito bem democrático, mas um diálogo imposto, né, sobre algumas estruturas de poder, médicas, econômicas, né, Uhum. que fazem esse corpo. E aí eu pego a ideia do ciborgue, coloco e relaciono com a identidade travesti, mas também é um ciborgue dissidente, né? Um ciborgue que a gente vê nesses filmes futuristas, hollywoodianos, é um ciborgue meio feiticeira, para se pensar que as tecnologias estão às nossas mãos, estão aqui, Uhum. agora a gente faz, né? Porque existem várias coisas que são tecnologias além do que é chamado tecnologia, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que são essas tecnologias que eu mais gosto, assim. Por isso que eu fui muito para essa coisa da construção civil, assim, porque são coisas que estão próximas da gente, né? Essa coisa da bricolagem mesmo. Então, e aí depois, porque todo esse meu livro e toda essa minha trajetória, assim, desde 2017, quando eu comecei o meu processo de me construir enquanto artista mesmo, de produzir trabalhos artísticos, porque antes eu estava meio anestesiada disso tudo. E aí, desde 2017, eu venho com essa simples perguntas, assim, na minha cabeça, que guia os meus trabalhos. Como são fabricadas as travestis? E aí, eu começo a criar mitologias a partir disso, como elas são Hum. fabricadas e como elas fabricam coisas também, como elas fabricam mundos também, né? E aí eu penso essa ideia da fabricação mesmo, eu coloco esse termo assim, né, meio que industrial, né, uma coisa fabricada, assim, por que esse termo, né, não criadas, mas fabricadas, para colocar em questão a ideia da artificialidade, que as, o mundo em geral, né, o mundo cisgênero pensa as pessoas trans como artificiais, como mentirosas, como falsas, como fakes, e eu quero retornar isso para elas, né? Mostrar que todas as identidades, né? Todo o processo de construção identitário, ele é artificial, ele é uma mitologia, né? Uhum. Então, o mito da modernidade, né? Que Exato. traz embaixo disso a ideia de raça, de gênero, de sexualidade como coisas que estão ligadas à natureza, né? Como algo que é próprio da natureza. E aí eu vou desmembrar isso, mostrar que não, que todas as feminilidades, as masculinidades, elas são artificiais. Só que essa generalidade tem coisas que baseiam essa ideia, esse mito de traz essa naturalidade, né? Essa generalidade tem E uma mitologia que apaga, né, a exatamente. artificialidade. Que eu acho muito legal você escolher trabalhar com a ideia de mitologia, porque mitologia tem a ver com a ideia de origem, né, de cosmogonia. E criando Uhum, origem é como você projeta futuros, assim, né? Acho que é sim. muito importante, inclusive, que tenha esse trabalho nessa exposição que se propõe a pensar transfuturo, Uhum, porque são justamente o processo, né, da modernidade, da forma como a gente percebe o gênero hoje, tudo, dessa colonialidade do gênero, da raça, enfim, de vários processos, ela é essa lógica de criar uma mitologia de que tudo sempre foi desse jeito, e de que isso é uma coisa anterior, antes até do discurso, né, como a Viviane Vergueiro fala, é pré-discursiva, é antes da fala, a ideia de gênero, e você projeta a partir daí um futuro inescapável, né? Se isso exatamente. já é assim desde antes até de qualquer coisa, então não tem para onde escapar. E aí essa movimentação de ir atrás de criar outras origens, né? Ou mostrar, né, essas outras origens, ou brincar com a mitologia, ela é um processo de quebrar essa única origem para possibilitar outros futuros, né? Sim, exatamente, amiga. São tentativas de descolonização também, né? Por mais que às vezes a gente caia de novo em processos coloniais, são Uhum. essas tentativas, assim, tipo, esse horizonte que a gente coloca para caminhar até lá. E é bem isso mesmo, de criar outras origens, de se pensar a realidade a partir de ficções, né? E pensar que a realidade é uma ficção Uhum. também, né? E é bem isso. E aí eu acho que são esses dois trabalhos, assim, que eu, que eu penso, porque o Manifesto Traveco Ciborgue, eu acho que ele é meio cruel, assim, ele termina de uma forma meio triste, por mais, né, porque, tipo, de uma forma raivosa, nervosa, Uhum. de colocando o nojo, né, da onde esse nojo, para onde que vai esse nojo, né? Esse nojo não cabe a mim, não é sobre mim. Esse nojo é deles, desses caras, desses homens cisgêneros, héteros, brancos, então que dominam os nossos corpos, que dominam os nossos discursos, dominam os espaços de poder Nas Minas e Cis que também.
Hã? 2 É, minutistas. É. com certeza, essa genialidade, né. Pois é. Mas aí eu coloco na conta deles, assim, esse nojo, né. E eu acho que a bricolagem travesti, ela traz uma tem um ponto que é cruel também de violência, mostra essa violência, né, do testão, que é esse funcionário estatal que modifica essas mulheres, mas no final ela tem essa suruba de positividade, de alegria, de possibilidade, na verdade, assim, dessas mulheres se construírem, dessas travestis se construírem entre si, e de elas não deixarem nenhum resquício ir embora, tipo, um pedacinho de uma que cai, já é colocada na outra, tipo, uma constrói a outra. Eu acho que isso é muito próprio da gente, assim, da nossa travestilidade. Acho também dos encontros entre homens trans também, de quando um empresta o binder para o outro, de quando um costura um binder para o outro, de quando um aplica uma testosterona no outro. E eu já vi isso várias vezes, assim, né, com os meus amigos trans. Travestis também, tipo, dentro do espaço da economia da prostituição também tem essa organização específica, seja com linguajar do Pajubá, seja com o processo de construção corporal mesmo, né? Uma vai auxiliando a outra e tal. E também não é um mundo de maravilhas, né? São várias Uhum. tensões ali também, né? Somos pessoas, mas existe essa comunhão, existe essa ancestralidade, né, de que existem pegadas atrás da gente, Sim. né, e é importante a gente revisitar essas pegadas que foram deixadas e, e que essas pegadas também nos constituem, assim, são narrativas anteriores que são bricoladas com essas narrativas atualmente que a gente cria a partir de algumas teorias, a partir de algumas práticas, e que a gente vai tentando construir essas possibilidades de futuro, sem saber exatamente qual vai ser esse futuro, mas a gente vai nessas tentativas. Na E é verdade, por isso por que não queremos saber, inclusive, é, né? Porque se a gente se fixa num futuro só, aí a gente vai caminhando e aparece um monte de possibilidades no caminho que a gente não pensou, não imaginou e a gente não quer ela, porque a gente só quer uhum, aquela ideia. Acho que a ideia de caminhar com um futuro aberto. Então, quanto mais, exatamente. inclusive, quanto mais origens a gente puder narrar, melhor. Como se a Uhum, gente abrisse mais estradas, sim. né? Mais E trilhas. acho que a gente vai encontrando essas possibilidades de futuro quando a gente vai se abrindo também para possibilidades de afeto novas, Uhum. né. Então afetos como erotismo, imaginação, criatividade, né, e de tentativa mesmo Inclusive, de eu acho até que afetos como raiva, frustração, só que ativando a partir de outras chaves que não as chaves que a gente foi ensinada a ativar. Porque eu acho que sim. isso também é uma questão, essa ideia de que existem afetos positivos e afetos negativos é porque a gente também é ensinado a como viver esses afetos, né? Você é ensinado que quando você sente tal coisa, você faz tal coisa, assim. Uhum. Mas como que a gente pode também ativar esses afetos de forma que potencialize a vida, assim, e potencialize esses caminhos, ao invés de uma forma autodestrutiva. Exatamente, exatamente. Ai, que legal mesmo. E o seu livro, Bricolagem Travesti, tem um texto que eu amo, que você sabe, que é o poema das travestis no gerúndio, né? Ah, sim, enxerga as travestis no gerúndio. Isso. E aí eu fiquei pensando, lendo tudo isso e pensando no livro, eu pensei que Bricolagem Travesti são textos de amor às travestis. O que você acha? Ai, que amor, amiga, eu amei. Eu acho, eu acho que é bem isso. Porque de auto-amor e de amor às outras também. Eu acho que Enxerga as Travestis no Gerúndio é bem isso, assim. Eu estava amando, eu escrevi num momento que eu estava amando muito ser travesti, e eu estava amando muito as travestis ao meu redor, porque eu estava convivendo com várias travestis Uhum. artistas, inclusive você, e eu via, gente, o tanto que a gente é diferente, o tanto que a gente é legal, tipo assim, a gente é muito diferente uma da outra, cada uma tem, sabe, um rolê muito específico, mas a gente tá andando tudo junto em bonde, sabe? E é isso. E aí, Enxerga as Travestis no Gerúndio tem também essa coisa de como são fabricadas as travestis. Aí eu pego, elas são fabricadas pelo tempo. E elas são fabricadas por esse tempo inacabável, né? Esse gerúndio, esse continuar, essa caminhada que nunca acaba. E às vezes a gente tem consciência do que a gente está construindo no nosso corpo, e às vezes a gente não tem essa consciência. Às Uhum. vezes o resultado já chega antes da gente ter percebido que
que era isso que a gente De queria, né? Às repente a vezes eu gente incorporou conquistei. um gesto e a gente nem sabe de onde ele veio, né? Ele faz parte do nosso vocabulário corporal. Exatamente, exatamente. E acho que o tempo é uma coisa muito específica, assim, porque quando alguém começa um processo de transição e a gente tem essa acolhida com essa pessoa, a gente fala paciência, calma, vai experimentando, né? E as coisas vão acontecendo, porque é isso, a travestis acontece no gerúndio e também é uma forma de tirar um pouco essa carga que recai na gente sobre essas criaturas fascinantes que nós somos, né? Tipo, eu falo uma hora no poema que é muito fácil você discursar sobre uma travesti quando ela tá pronta, né? Uhum. Quando ela Quando já ela tá ali, aparece pronta, né? quando ela parece pronta, aí vem a cisgeneridade, cria vários TCCs, cria vários livros falando dessas travestis, não sei o quê. Mas não, é uma travestilidade mesmo, é algo que vai sendo formado com o tempo, e nas coisas mais banais, nas coisas mais casuais, coisas mais ordinárias mesmo, no cotidiano. É assim que a gente vai se fazendo. E acho que dar um foco nisso, nesse gerundismo, nessa travestilidade, também possibilita que essa generalidade se repense. Porque eu acho que essa generalidade também se constrói com o Se tempo. constrói As todo mulheridades dia. também se constroem com o tempo. Transiciona para E a cisgeneridade, eu acho. é, e às vezes essa generalidade perde um pouco essa noção quando ela ela acha que ela já está acabada no momento do nascimento, né? Nasceu com aquela genitália, nasceu com aqueles cromossomos, nananã, pronto. O destino já se definiu ali. E não, elas também vão se construindo no decorrer do tempo, né? Na Também vão se verdade, o que fazendo. você mostra nesse poema é que os travestis se constroem igual todo mundo, né? A cada É, momento. Porque todo mundo se constrói assim. Então, na verdade, não existe uma pessoa pronta. uhum, E não existe um lugar que vai chegar e que acabou. sim, É exatamente. também um ódio à mudança, né? Que é a única certeza da natureza. É a mudança. Exatamente. Aquela, né? Falando Transmutar. as frases. Ai, Amo. amiga. Maravilha, acho que é isso. Eu Rendeu acho essa que é isso. conversa. Eu amei. Foi Também ótimo. amei. Ótimo falar com você. Você quer falar alguma última coisa para as pessoas que vão assistir? Não, quero só mandar um beijo. Um beijo para minha mãe, Beijo, para boa meu pai. tarde. Visitem o site transfuture.etc.br, etc.br. Isso. Vejam as moças de bricolagem que eu criei e vejam também os trabalhos de Bow, de Pietra, de Rosa Luz, de Rômulo, com a corodaria de Isaac, de Iná. E comprem também meu livro, Bricolagem Travesti. Comprem o livro dela, gente. Vai lá no Instagram, Maria Leora Aruna, ou manda um Exatamente, converse e-mail. comigo no Isso. Instagram, me sigam. Tá R$ 20 o livro, para quem mora em Brasília, aqui perto. E eu tô vendendo agora por R$ 30 para colocar no correio para quem mora fora, porque aumentou um pouquinho a taxa para mandar livro. Então, Uhum. para eu ficar com um lucro melhorzinho, aí eu vendo por R$ 30, aumento R$ 10. É isso. Mas é isso. Tem e-book de editora hoje em dia que tá R$ 40, meu povo. R$ 30 no livro Oi? aí. Tem e-book de editora que tá R$ 40, R$ 50. Que é um Olha só. arquivo digital, né? Então vamos lá, R$ 30 no livro. É, Livro feito à mão. exatamente. E eu faço uma dedicatória. Exclusivo. Então, massa, amiga. Obrigada pela conversa. Muito Queria obrigada, amiga. agradecer a Iná por ter me convidado também para participar aqui. Todo mundo que está na exposição. E é isso, um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Vou parar de gravar.